Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Onildo, eu sou o coach de carreira aqui da Trilha Health. Hoje eu queria ter um papo direto com os enfermeiros. É extremamente importante, nós começamos o nosso trabalho focando mais nos auxiliares e técnicos de enfermagem, ajudando eles a entrar no mercado de trabalho. Nós continuamos com esse trabalho, mas hoje o papo é principalmente para os enfermeiros. O que eu vou falar hoje com vocês vai servir de uma forma, para alguns de forma corretiva e para outros de forma preventiva, ou seja, para você prevenir, para você não ser pego de surpresa, e para alguns que está indo no caminho errado, eu quero que você se autoavalie e retome o seu caminho. Que o papo hoje é sobre liderança. Essa palavrinha na enfermagem é extremamente importante. Eu gostaria de começar esse bate-papo com vocês falando já direto sobre liderança, sobre conceitos, sobre competências, sobre técnicas, mas eu vou voltar um pouquinho atrás, eu vou voltar o pé um pouquinho atrás, porque nem todos os enfermeiros enxergam o seu papel no dia a dia como um papel de liderança. Muitos ainda têm aquela questão de que vai fazer a parte técnica dele e aí só isso está bom. Eu fiz 4 anos de faculdade, então acho que isso é suficiente, mas na faculdade, assim, pelo que eu tenho visto nos meus anos de experiência, não te contaram muita coisa. E uma delas é que você é um líder, que você vai ter uma equipe, que essa equipe vai responder a você, que você precisa desenvolver essa equipe, que você precisa responder pelos resultados dessa equipe, diferente de um engenheiro que vai pegar, vou pegar algumas profissões, diversas profissões, na verdade a pessoa só se forma e ela vai lá para executar somente aquilo. O enfermeiro ele vai ter que executar aquilo que ele faz, mas paralelo a isso ele tem que desenvolver pessoas, ele tem que liderar pessoas, os auxiliares e os técnicos que estão ali abaixo dele, ele vai ter que saber conduzir essa equipe. Então o papo hoje é sobre liderança. Antes de eu falar sobre técnica, sobre características, sobre conceitos de liderança, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência como liderança, na verdade sobre a minha primeira experiência com liderança. A primeira experiência que eu tive sendo um líder formal, acho que nós somos líderes em várias áreas da nossa vida, você não precisa ter aquele cargo, você não precisa estar na carteira de trabalho que você é um líder. Foi quando eu era extremamente novo. Eu entrei em um supermercado para começar minha carreira profissional aos 16 anos, eu entrei como empacotador e cerca de uns 5 meses depois eu virei encarregado dos empacotadores e eu tinha que liderar cerca de 20 empacotadores. E assim, você fala, nossa, 16 anos, 20 empacotadores, eu acho que tinha... Não, realmente era de verdade, tinha que ser um líder. Eu fazia contratação, eu fazia desligamento, eu delegava tarefas, eu tinha que fazer reuniões e eu tinha que fazer tudo que um líder realmente precisa fazer. Eu precisava desenvolver a minha equipe, eu precisava verificar quem não estava se adaptando e mudar, eu tinha que distribuir as funções, tinha que colocar um para fazer a escala. Quando eu entrei não tinha escala, eu tinha que começar a fazer essa escala, então fazia tudo que um líder fazia. Eu tive um grande suporte no começo, mas muita coisa eu tive que aprender sozinho. E eu estou compartilhando isso com vocês porque é justamente o que acontece com muitos enfermeiros. Ele faz a sua formação e ele acredita que ele vai chegar lá para simplesmente desempenhar o seu papel, mas no final das contas o que acontece é algo totalmente diferente. Ele vai ter que chegar lá e ele vai achando que vai fazer uma coisa e tem mais por trás tem um monte de coisas que não te contaram. Tá? Então é mais ou menos aí, a partir daí que eu quero chegar. Voltando para minha experiência, foi extremamente gratificante. Eu acho que eu aprendi muito, eu desenvolvi muito, eu cometi muito erro. E eu acho que quando a gente fala de perfis de liderança, eu passei por esse momento. Eu acho que teve momentos que eu não vou falar simplesmente sobre conceitos puros de liderança, voltar lá naquela coisa do autocrático, democrático, liberal. Isso foi lá atrás, quando começaram a desenvolver os perfis de liderança, mas até hoje ainda é utilizado, muita gente ainda utiliza nos seus estudos. Isso serviu como base para diversos perfis, diversos estilos de liderança mais modernos hoje, mais contemporâneos, mas eu não vou entrar nesse assunto da definição de liderança, tudo bem? Eu quero pegar a parte mais prática. Então eu acho que nessa minha experiência inicial, aos 16 anos, eu passei por todas essas fases. Eu fui um líder que era autocrático, quando tinha que mandar, eu mandava, quando tinha que ser mais liberal, eu era um pouco mais liberal, quando eu era, em alguns momentos, mais democrático. Então eu acho que você vai fluindo
Quando você fala de estilos de liderança, você tem que ter vários estilos, você tem que fluir por vários estilos de liderança. Isso é o que é mais engraçado. E eu vejo enfermeiros passando pela mesma situação que eu naquele momento. São profissões diferentes, mas é você ser jogado aos leões sem ter nenhuma arma. É mais ou menos isso que eu entendo que acontece com muitos enfermeiros, que é você vir se preparando tecnicamente, entendendo sobre a sua área, e chega uma hora quando você precisa fazer gestão de pessoas, você precisa liderar pessoas, e aí você está totalmente cru. Então, a ideia do canal agora é nós darmos esse suporte para você como enfermeiro. Então, nós pensamos em mais para frente, criar cursos em relação a isso, cursos de liderança mais focados nos enfermeiros. Eu acabei de falar um pouquinho da minha história, mas na minha trajetória também, os últimos 10 anos praticamente, eu atuei na área da saúde, e desses últimos 10, os últimos 6 foi mais focado em treinamento e desenvolvimento. Tive uma atuação como parceiro de negócios também de uma multinacional. O que eu quero trazer para vocês é essa minha visão. Eu quero falar de coisas práticas, de coisas que eu vim desenvolvendo. Então, nesses últimos 6 anos, eu desenvolvi uma infinidade de líderes. Essa era a minha função e eu quero compartilhar isso com vocês. Nós fazíamos isso de forma física, ou seja, lá no hospital, lá no dia a dia, pegando a equipe. A gente sabe da dificuldade que é para as empresas também desenvolver líderes, porque você tem que estar na assistência e você tem que tirar essa pessoa para ficar algumas horas lá se desenvolvendo, aprendendo sobre gestão, sobre feedback, sobre delegar, sobre a sua agenda, como que ele vai fazer, como que ele vai atender os colaboradores, como que ele vai tirar dúvidas. Então, tudo isso é muito difícil para a empresa, e o que nós estamos tentando fazer é trazer isso de forma online, que é um pouco mais prático, é um pouco mais fácil de você se desenvolver dessa forma online, e nós estamos adaptando esses treinamentos que nós fazíamos físicos para um modo online. Assim como nós fazíamos palestras, fazíamos diversas coisas no nosso dia a dia, nós estamos trazendo os conceitos de liderança para conseguir desenvolver vocês e tornar vocês líderes melhores. Bom, e por que eu estou falando sobre liderança com os enfermeiros? Hoje em dia, nas entrevistas, já é muito perguntado qual o seu estilo de liderança, como que você vai conduzir a sua equipe, qual que é a sua experiência com liderança. E eu acho que muitos estão sendo pegos de surpresa, não tem nem ideia de por onde começar, de como que vai fazer para responder, não conhece estilos de liderança, não sabe como liderar. E lembra que eu falei no começo do nosso papo aqui, que para alguns seria mais preventivo, para outros seriam mais corretivos? Corretivo é para aquele enfermeiro que já está na área, que já está atuando e que talvez se deu conta agora que o papel dele também é de liderança, então que precisa se atualizar, precisa começar a alçar novos degraus na sua carreira, que está precisando se desenvolver, que é aquele enfermeiro que a equipe precisa contar mais com ele, que precisa realmente se desenvolver. Então, como eu estava falando, em muitos momentos, e aí tem o outro que eu falei que podia ser preventivo. Então, para você que está entrando no mercado, isso vai servir de forma mais preventiva. Você não vai entrar, se você está assistindo esse vídeo, você não vai poder falar, eu não sabia que tinha que desenvolver liderança, eu não tinha nem ideia. Então, quando a gente fala de desenvolver liderança nada mais é do que uma competência. As pessoas sempre perguntam para a gente o seguinte, mas liderança, você não tem que nascer líder, não tem aquela coisa do líder nato. Não, gente, liderança, você pode ter uma predisposição, você pode ter uma certa facilidade de delegar, de falar com as outras pessoas, mas se você não se desenvolver como líder, vai ser muito difícil, porque você precisa aprender tudo que envolve a liderança. Quando a gente fala de liderança, é muito amplo. Não é simplesmente você ficar mandando as pessoas fazerem as coisas, não é simplesmente você ter lá na sua carteira que você é o líder, vai precisar de muito mais que isso. Líder precisa de seguidores, ou seja, de pessoas, é diferente, tem aquele conceito, eu não vou entrar nisso também, do chefe e do líder. O chefe, ele manda, o líder, ele cria engajamento na equipe. Então tem essas distinções. Se você der um Google aí rapidinho, você vai achar um monte de coisas de chefe, de liderança, de definições de liderança. Então, mais do que nunca, você precisa saber o que é liderança, mas você precisa começar a entender como que você faz para liderar, quais são as competências, quais são as características de um líder que são extremamente importantes e que sem elas você não vai conseguir conduzir a sua equipe. Você já deve
ter visto na sua carreira, isso já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com vocês. Dentro da enfermagem, nos hospitais, é muito comum você ouvir de auxiliares, de técnicos, por exemplo, eu queria trabalhar naquela equipe, eu queria trabalhar naquele setor. E geralmente é por conta da liderança. A pessoa, às vezes ela pode gostar daquele setor, mas muitas vezes ela está querendo trabalhar com aquele líder. Então, qual o tipo de líder que você pretende ser e qual o tipo de líder que você é? Você é aquele tipo de líder que repele as pessoas ou aquele tipo de líder que atrai as pessoas? E com certeza esse segundo é o melhor de todos, que é aquelas pessoas que... Eu não estou falando que você tem que ser aquele líder bonzinho que as pessoas querem trabalhar com você para te fazer de besta, porque você dá mole para todo mundo, não. É aquele tipo de líder que desenvolve, que joga junto com a equipe, que pega na mão. Eu lembro, falando de pega na mão, eu lembrei de uma gestora, que eu estava fazendo coach com ela, inclusive, e ela pegou na minha mão, quando a gente estava falando sobre liderança, ela pegou, Nildo, às vezes o que falta aqui é um gestor. Ela era gestora, ela estava falando sobre gestores acima dela, no caso. Então, a gente pode entrar nesse assunto um pouco mais para frente. Mas o que ela estava falando era da dificuldade que se tem hoje de você ter um gestor que pega na sua mão e fala: você pode errar, eu estou junto com você. Eu te permito errar, porque eu estou junto com você. Nós vamos nos desenvolver juntos. Então, difícil você pegar e ter um modelo desse dentro da sua empresa. E por isso você precisa desenvolver todas essas características, você precisa entender mais sobre liderança. Então isso é mais ou menos o que eu vou falar para vocês. Eu quero trazer um estilo de liderança hoje que eu considero extremamente eficaz, que é o Leader Coach. É o que eu mais utilizo, o que eu mais pratico. Bom, então, para trazer todos esses conceitos para vocês, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha experiência, e aí quando eu falo de liderança, eu falo de liderança formal, eu falo de liderança entre os seus amigos, eu falo de liderança dentro do seu posto de trabalho. Às vezes você não tem o cargo de liderança, mas eu já exerci liderança, mesmo não sendo líder, porque você é líder o tempo todo. Tá? Você é líder dentro da sua família, então tudo isso que eu vou trazer para vocês são coisas que eu fui aprendendo junto com essas experiências, com a parte teórica também. Então estou condensando tudo isso para trazer para vocês da melhor forma. Então vamos lá. Eu falei para vocês que estou querendo falar sobre o Leader Coach, que é esse líder que eu considero extremamente eficaz, e aí eu quero trazer algumas características. E lembra, voltando à história do preventivo e corretivo, preventivo, se você ainda não tem ideia, se você está entrando no mercado, você acabou de se formar, e você não tem ideia de como que você vai fazer para conduzir uma equipe, como que você faz para liderar uma equipe, presta bastante atenção, anota tudo que eu vou falar, anota as características, o que você já tem, o que você vai precisar desenvolver, que eu vou passar uma atividade, inclusive, no final, para que você consiga se desenvolver mais ainda. Tá legal? Para você que já é enfermeiro, você que já está na área, você que já sabe do que eu estou falando, lembra que eu falei que no começo eu já queria chegar falando de liderança, talvez você achasse melhor o vídeo se eu já chegasse falando de liderança, porque você já está atuando, então eu queria pegar os dois públicos, tanto quem está entrando, quanto que já está na área e tem experiência. Para você que já tem experiência, então, eu quero que você faça a mesma coisa. Vá anotando, vá se autoavaliando, vá vendo quais as características, o que você já tem, quais as qualidades que você já tem, o que você precisa desenvolver, o que é um ponto cego seu. Então, a gente vai aprofundando isso nos próximos vídeos também, mas vai identificando os seus pontos cegos. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua carreira para você desenvolver é começar a enxergar onde estão os seus pontos cegos. E aí, para você enxergar isso, às vezes você não consegue enxergar sozinho. Às vezes você vai precisar de eu estar aqui na frente, falando com você, te dando algumas dicas, falando que você precisa se autoavaliar, e aí você vai lá e enxerga um ponto cego, e aí sua carreira, sua liderança, sua carreira dá um salto. E aí você vai descobrindo mais pontos cegos, então você vai ter sempre coisas para você aprender. Tá legal? Então presta atenção. Agora os dois tipos, quem tem experiência, quem não tem experiência, presta bastante atenção, vai anotando tudo que eu vou falar para que você realmente cresça, para que você se desenvolva. Tá? E a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte: a primeira característica de um excelente líder é você aprender a desafiar as suas crenças limitantes, tanto em você e desafiar no outro também. E o que seria isso, Nildo? Esse é um termo técnico, eu vou até marcar aqui, ó. Desafiar crenças limitantes.
Tá? Antes de falar de uma crença limitante, você precisa entender que você tem algumas crenças na sua cabeça que te limitam, ou seja, te colocam para baixo, e você tem algumas crenças que te fortalecem, ou seja, te colocam para cima. Você precisa identificar. E aí o que eu vou falar com vocês hoje é sobre crenças limitantes, ou seja, aquilo que você tem na sua cabeça, para quem... E aí são diferentes algumas as crenças, eu quero que você pense e reflita naquilo que você tem hoje. Então, na minha experiência, por exemplo, conversando com diversos líderes, em alguns momentos, quando eu perguntava para eles sobre a equipe dele, e aí ele tinha uma crença em relação à equipe, eu falei, cara, minha equipe é tudo, o pessoal é tudo novo, o pessoal é tudo imaturo, o pessoal não vai para frente, é uma equipe que, cara, tô deixando se virar meio que sozinha, e na verdade isso era uma crença limitante dele. Por que era uma crença limitante dele? Porque às vezes a equipe está lá, por mais que seja uma equipe matura, mas se você coloca na sua cabeça que, peraí, então eu preciso desenvolver. Se eu não sei trabalhar com uma equipe que é recém-formada, que é uma equipe de iniciantes, então, opa, o problema está em mim também. Eu preciso me desenvolver. Então eu preciso tirar isso da cabeça que minha equipe é imatura, que minha equipe é assim mesmo, ou seja, aquela síndrome de Gabriela, já cheguei, já estava assim, então, não é boa mesmo. Imagina, então você precisa começar a desafiar essas crenças dentro de você. E você começar a colocar crenças fortalecedoras no lugar. Existe técnica, existe formas de fazer isso, eu vou fazer só um resumo aqui hoje, mas existem formas de você colocar crenças fortalecedoras. O que seria uma crença fortalecedora em relação à sua equipe? É mais ou menos o seguinte, seja você recém-formado, ou você está fazendo uma transição de carreira, ou a equipe que você já tem, é você olhar para a sua equipe e falar, essa vai ser a melhor equipe que já teve nessa instituição. Eu vou ajudar e vou tornar essa uma das melhores equipes dessa instituição. Essa equipe hoje é considerada a pior equipe, eu vou transformar ela na melhor equipe que já existiu. Então, ao mesmo tempo que eu estou combatendo algumas crenças limitantes, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. Eu tenho que identificar por que eu por que eu tenho essa crença limitante? Por que eu estou olhando para a minha equipe e estou falando que minha equipe é uma bosta? Quando, na verdade, eu precisaria olhar para ela e falar que essa vai ser a melhor equipe. Então, o que ativa isso? Quais são... por que você acredita realmente nisso? Quais são as consequências de você olhar para a sua equipe e falar que sua equipe é uma droga? E quais seriam as consequências de você olhar para a sua equipe e falar essa vai ser a melhor equipe que eu já tive? Essa vai ser a melhor equipe dessa instituição. Essa vai ser a equipe que vai dar o seu melhor, que vai dar o sangue, que vai dar o suor. Essa vai ser a equipe mais bem treinada que você já viu. Olha a diferença. As suas crenças limitantes, você precisa começar a desafiar isso. Você precisa desafiar esse status quo. Tá? E aí, como que a gente faz isso? Depois que a gente desafia, a gente coloca crenças mais efetivas no lugar. A gente coloca as crenças fortalecedoras. Eu vou pegar um dia e vou falar somente sobre essas crenças aqui com vocês no canal. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo. A primeira característica é você entender o que você está pensando sobre a sua equipe e também o que a equipe pensa sobre ela mesma. Ou seja, tem equipe que, eu até cito isso em vários treinamentos, que os membros da equipe acreditavam que eles estavam ali simplesmente para serem LMs. Ou seja, para quem não sabe, LM na enfermagem é esse termo, essas brincadeiras que eles utilizam, que é limpa merda. Então imagina você ter uma crença na sua cabeça que você está ali simplesmente para limpar merda. E como que você, como líder, vai trabalhar isso na sua equipe? Você precisa aprender a fazer isso. Você precisa aprender a trabalhar as suas crenças limitantes primeiro e depois você precisa aprender a trabalhar isso no outro. Você precisa aprender a trabalhar isso na sua equipe. Olha como já foge bastante daquilo que você aprendeu na faculdade. Muito provavelmente você nem ouviu falar sobre isso na faculdade. Então você vai precisar aprender a trabalhar crenças limitantes suas e dos seus liderados. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. A segunda característica que um excelente líder precisa ter, além de desafiar suas crenças limitantes, é aprender a fazer isso daqui, ó. Sair da zona de conforto. E por que isso é extremamente importante para um líder? Um líder não pode ficar acomodado, um líder não pode sentar, olhar para as coisas, tá uma bosta a minha equipe. E você está fazendo o quê?
O que você está fazendo para aprender? O que você está fazendo para se desenvolver? Você precisa dar um passinho para o lado e sair da zona de conforto. Você precisa mudar o status quo. Você precisa mudar a sua mentalidade. Então, por isso você tem que mudar as suas crenças limitantes para você começar a sair dessa zona de conforto. Isso vai fazer você dar um estalo. Lembra que eu estava falando preventivo e corretivo? Então, para você que está aqui assistindo esse vídeo e está pensando, nossa, mas é que tá difícil entrar no mercado de trabalho, é que tem isso, é que tem aquilo, é que eu sou recém-formado. Sai dessa coisa. Desafia essa crença limitante sua. Você não é isso daí. Pensa que você passou 4 anos, o quanto que você batalhou, o quanto que você se empenhou para chegar até onde você chegou, e agora você tá aí todo borocochô. Não, vai lá e vai para cima. Sai da zona de conforto, começa a fazer coisas diferentes. Se você já... eu mandei o currículo pro fulano, mandei pro ciclano, tentei dessa forma, tentei de outra. Sai da zona de conforto, vai fazer coisas diferentes, vai entender como que funcionam as coisas, se cadastra em outro lugar, vai pesquisar mais vídeos, acompanha aqui o nosso canal. Então você precisa sair da zona de conforto. Um líder que está ali na zona de conforto, ele é aquele líder cabeção, planta de aquário, que fica lá, ó. Parece que, o mundo tá pegando fogo, para ele tanto faz, para ele tanto fez, e é normal. Não, a equipe tá saindo a equipe inteira. A rotatividade da sua equipe, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, para ele é normal, isso aí é assim mesmo, a área da saúde é assim, não tem essa de área da saúde é assim. Não, mas sempre foi, mas sempre... Esquece essas coisas, entendeu? Um líder ele tem que ser inquieto por natureza. Então você sair da sua zona de conforto é uma das melhores coisas que você pode fazer. Mas para você cumprir esses 2 papéis, essas 2 características, essas 2 dicas que eu acabei de dar, você vai precisar da terceira, que é extremamente importante, que é essa daqui. Assumir a responsabilidade. Deixa eu ver se está certinho. Assumir a responsabilidade. Esse daqui é uma das primeiras coisas, por exemplo, dentro de um processo de coach, a primeira coisa que nós, como coaches, fazemos é justamente trabalhar essa parte da responsabilidade também. Depois a gente vem trabalhando crenças limitantes, vem trabalhando todas as outras coisas, mas é fazer com que o coach, que a gente chama, né, que é o cliente, entenda que a responsabilidade por tudo que acontece na vida dele, de bom ou de ruim, é responsabilidade dele. É porque a economia tá assim, é porque a empresa não dá isso, é porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. E dá pra gente fugir aqui. Então quando a gente fala de assumir a responsabilidade, meu casamento tá ruim porque a minha esposa fez isso, meu emprego tá ruim porque meu chefe fez aquilo, porque eu não consegui entrar naquele horário, porque eu não consegui mudar de horário. Assume a responsabilidade por tudo aquilo que você tá fazendo. Assume a responsabilidade pela sua equipe. Traz pra você a responsabilidade. Tá? Faz tudo isso daqui, chega aqui, assume a responsabilidade de tornar a sua equipe a melhor equipe de todas. De tornar a sua equipe que a gente chama de Dream Team, ou seja, um time dos sonhos. Transformar a sua equipe, que é aquele grupo de pessoas que estão aglomeradas ali, fazendo as coisas mais ou menos, transformar elas em um time que tem um propósito, que querem chegar longe, que querem ser reconhecidos nas suas carreiras. Todo mundo tem um propósito. Você só precisa saber encontrar e você precisa assumir a responsabilidade para achar o propósito. Porque cada um está fazendo aquilo que faz. Então você precisa levar isso para a sua equipe. Pode ser que você esteja entrando no mercado agora, então já vai com essa mentalidade de assumir a responsabilidade. Se você já está no mercado e está vendo que está faltando um pouquinho disso em você, assume a responsabilidade. Dá muito mais trabalho. Você fica mais doido ali da cabeça, porque você fala, nossa, tem que ficar... A responsabilidade é minha mesmo, sim, a responsabilidade é sua. Quando você resolver assumir a responsabilidade, porque aquilo que você não se responsabiliza, você não tem controle. Quando você fala que o mercado de trabalho está difícil, quando você fica jogando fatores externos, fica falando que são outras coisas, quando na verdade a responsabilidade é sua, então, senão você não consegue. Tá legal? Imagina o seguinte, eu poderia simplesmente estar falando, nós da Trilha Health, tem a Camila, que é a nossa psicóloga, tem a Ângela, que é a nossa enfermeira, e eu que atuo como coach de carreira. Imagina se nós simplesmente falássemos que a área da saúde precisa melhorar, que os enfermeiros precisam estar mais desenvolvidos, que os enfermeiros precisam ter mais liderança, precisa ter isso, precisa ter aquilo. É você apontar o dedo e ficar criticando os outros, simplesmente fazer isso.
Mas quando você assume a responsabilidade, você monta um canal, você cria, você passa por cima da vergonha. A gente não está acostumado a ficar gravando vídeo, por exemplo, para o YouTube. Isso é um desafio que a gente está passando. A gente teve que sair da nossa zona de conforto. A gente teve que trabalhar as nossas crenças limitantes. Puta, mas eu tô aqui, o pessoal vai ficar rindo de mim, porque... E tem até hoje essas brincadeiras com a gente. Ah, nossa, mas tá todo blogueirinho, virou youtuber agora. Então você precisa trabalhar essas crenças limitantes. E a gente precisou fazer isso, a gente passou por isso. A gente precisou sair da zona de conforto, porque a gente estava lá fazendo no físico, aquilo era muito confortável, é muito melhor. Eu prefiro olhar para a pessoa, olho no olho, e falar, dar meu recado, falar tudo que tem que falar, dá para você sentir melhor. Mas, cara, eu tive que sair da zona de conforto. Se eu quero atingir mais pessoas, então eu vim para o mundo online. E eu tive que assumir a responsabilidade por isso. Senão, não saía. Senão, não ia funcionar. Tá? Quarta coisa agora, que um líder realmente precisa ter para ele conseguir a ascensão da sua equipe é esse daqui. Ó. Muito difícil. Aqui é um J, tá? Suspender o julgamento. Não tem coisa mais difícil. Para você que está entrando na empresa agora, está entrando no mercado, suspender o julgamento é uma das principais características, uma das características mais importantes que um líder precisa fazer é essa, suspender o julgamento. É mais ou menos você entrar numa equipe e a pessoa falar, ó, aquele dali é preguiçoso, aquele dali é assim, aquele dali é respondão, aquele dali, puta, não vale bosta, aquele dali não sei o que, aquela equipe é não sei o que lá. Pô, o pessoal da recepção é assim, o pessoal do setor X é Y. Então você já entra com aquele julgamento, com pré-julgamentos, e isso impede demais a sua performance, seja como líder, seja como em qualquer área. Tá? É mais ou menos você criar, eu vou dar um exemplo agora, mas é mais ou menos o seguinte, imagina que tem uma barreira de vidro aqui na minha frente. Isso é como se fosse o julgamento. E por mais que a pessoa tente se defender, que a pessoa tente explicar, que a pessoa tente falar que ela não é aquilo, que ela foi rotulada de alguma coisa, quando você coloca esse pré-julgamento, quando você já começa uma relação julgando as pessoas, você não consegue extrair, você precisa então suspender o julgamento, quebra essa barreira de vidro, você consegue ir lá e pegar e extrair o que tem de melhor no seu time, no seu relacionamento, você suspende o julgamento. É muito difícil, mas muito difícil mesmo suspender o julgamento. Em várias áreas da nossa vida, eu não estou falando isso que teria que ser simplesmente dentro das equipes, mas suspender o julgamento é uma das coisas mais difíceis dessas 4 características de um excelente líder. Suspender o julgamento talvez seja uma das mais difíceis, que é você vai fazer um feedback com seu colaborador, quando você já vai julgando ele, você senta lá e você está totalmente fechado, você está ali, ó, trancado. Então, quando você suspende o julgamento, você vai de braços abertos para entender, para compreender, para ajudar realmente, para fazer o que um feedback precisa ser feito, para que a pessoa saia de lá empolgada e querendo mudar, querendo fazer o que tem que ser feito. Então, suspender o julgamento é uma das coisas mais importantes. Tudo bem? E vamos para a quinta coisa, que também é extremamente importante, que é abrir-se ao aprendizado. Abrir-se ao aprendizado. De novo, preventivo e corretivo. Para você que está chegando, se abre ao aprendizado. Eu estou falando para você, estou dando várias dicas aqui. Então, se você não for de braços abertos e aprender como liderar uma equipe, quais são as competências, tudo que precisa ser feito, isso daqui, acho que essa parte, o canal aqui vai ajudar muito vocês a abrir-se ao aprendizado. A gente vai trazer muita coisa nova, a gente vai trazer muito conceito, muita técnica, muita ferramenta, para que você realmente consiga desenvolver mais a sua liderança. Mas para isso você precisa estar aberto. Para você que já está na área, pode ser que você já sinta que você está fechado ali, aparece alguma coisa nova. E abrir esse aprendizado dentro de uma equipe é uma das principais coisas que faz uma equipe se desenvolver. Que é você ter o seu colaborador que chega e dá uma ideia. O que você acha de mudar isso daqui? Eu lembrei desse exemplo de mudar uma coisa, porque foi até uma supervisora do centro cirúrgico. Ela falou, Nilda, a gente estava quebrando a cabeça para ajustar um procedimento lá, que tinha um equipamento aqui, que você precisava levar para o outro lado. E aí eu peguei e chamei a equipe, gente, o que vocês acham? Como que a gente faz para melhorar isso daqui? A menina
chegou, em poucos minutos ela coloca isso daqui, faz isso, faz aquilo outro. Cara, as cabeças pensam muito melhor juntas. Então, se ela tivesse totalmente fechada ali para o aprendizado, não, quem sabe aqui eu sou o supervisor, quem sabe das coisas sou eu, ia estar, às vezes, com um problema até hoje. Então, se abra ao aprendizado. Isso vai ser assim, um marco na sua vida, vai ser um grande diferencial na sua carreira. E fazer isso o tempo todo, com tudo que você tem para fazer. Todas essas dicas que eu estou falando, você pode levar isso para a sua vida também. Então, abrir seu aprendizado é você começar a pensar em coisas que você deixaria de aprender quando você recusa alguma coisa, quando você mata alguma ideia ali embrionária, que você está deixando de aprender. Lembra que eu estava falando que nós passamos por tudo isso para chegar até aqui, para estar aqui online? E suspender o julgamento também foi uma das coisas, que às vezes os amigos nem falam nada e a gente está julgando eles. Então, suspende o julgamento, que a gente vai chegar aqui, abrir seu aprendizado. Vocês não têm ideia do quanto que é difícil a gente chegar aqui. Tem aqui iluminação, que eu precisei aprender qual tipo de iluminação que eu precisaria comprar. Acima da câmera aqui do meu celular, estou gravando com o meu celular, por exemplo. Em cima do meu celular tem um microfone que eu precisei comprar. Eu tive que aprender a montar alguns roteiros. Eu precisei aprender a editar vídeos. Eu precisei aprender como que eu faço para colocar, em quais plataformas, em quais redes sociais. Depois, como que eu faço para fazer com que esses vídeos cheguem até vocês. Imaginem o quanto que nós não tivemos que nos abrir ao aprendizado. E a gente precisa estar o tempo todo aprendendo coisas novas para trazer aqui para o canal. São características que a gente tem que colocar dentro de nós mesmos. Senão, como é que a gente vai fazer isso com o outro? Está chegando já no fim. Essas eram as 5 características que eu falei que queria trazer para vocês. E aí o desafio para vocês é o seguinte. Lembra que eu falei que queria que vocês anotassem, fizessem tudo isso, que tinha uma atividade no final? A atividade é um desafio para vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual dessas características que vocês já têm e qual dessas características que vocês precisam desenvolver. Se você já tem todas, se você não tem, coloca aqui. Pode ser que você não queira comentar aqui embaixo, mas faz para você então. Tá? Pega um papel e fala, ó, são essas 5 características, eu tenho que desafiar as minhas crenças limitantes, eu estou fazendo isso? Eu sei desafiar as crenças limitantes de outro? Quais são as minhas crenças atualmente? Eu estou na zona de conforto? Será que eu não poderia estar muito melhor do que eu estou se eu desse um passinho para o lado e saísse da zona de conforto? Será que a situação que eu estou, boa ou ruim, eu estou realmente assumindo a responsabilidade por tudo que eu tenho que fazer? Então coloca tudo isso aí. Pô, eu estou suspendendo o julgamento? Será que eu estou julgando as pessoas? Será que aquele colaborador meu que não está indo tão bem, será que ele não poderia estar muito melhor se eu tratasse ele de uma forma diferente, se eu deixasse de julgar ele em diversos momentos? Então, já aproveita aí. Será que eu realmente estou aberto ao aprendizado? Será que eu aceito ideias novas? Será que eu estou buscando coisas novas? Eu lembro que tem sempre uma pergunta que eu fazia no meio dos meus treinamentos de liderança. Você está realmente preocupado em desenvolver a sua liderança? Quantos livros sobre liderança esse ano você já leu? Se abrir o aprendizado, você aprende de diversas formas. Qual que é a melhor forma que você aprende? Então, faz essa autoanálise, faz um check aí na sua lista do que você já tem, daquilo que você precisa desenvolver, e nós ficaremos extremamente felizes em ajudar vocês a desenvolver tudo isso. Bom, então aqui embaixo vai aparecer as nossas redes sociais, que é a Trilha Health, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, é só você colocar no final /Trilha Health. Nos segue nas redes sociais para você conseguir acompanhar todos esses conteúdos. Nós vamos ter em detalhes todos esses conceitos que nós estamos falando, todas essas características. Nós vamos trazer cada vez mais materiais novos. A gente pede para curtir o vídeo, compartilhar, inclusive comentar aqui embaixo tudo isso que nós estamos falando. Por quê? Porque isso nos ajuda e ajuda com certeza a área da saúde. Quando você curte um vídeo, quando você compartilha esse vídeo, ele vai chegar ao maior número de pessoas possíveis. Marca pessoas aqui embaixo também, porque isso vai nos ajudar e, como eu disse, vai ajudar a área da saúde a crescer. Eu acho que esse foi o nosso papel, é isso que nós queremos fazer com esse canal, e se você puder nos ajudar, nós ficamos extremamente felizes. Para quem está assistindo pelo YouTube, pode se inscrever, aproveita e já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Lembra que eu falei que eu estou todo youtuber? Pois é, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Bom,
Esse era o recado que eu queria dar. Parabéns a você que ficou até o final, está se desenvolvendo, que está aberto ao aprendizado, que está fazendo tudo o que eu estou te passando aqui. Tá legal? Muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço e segue a trilha.